Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra. Eu me chamo Ana Beatriz, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz residência em diagnóstico microbiológico veterinário na mesma universidade. Também sou sanitarista e tenho especialização em saúde pública. Atualmente eu sou aluna de mestrado acadêmico da Fiocruz aqui do Rio de Janeiro. E a minha linha de pesquisa, ela sempre foi e continua sendo sobre fungos, mais especificamente na região amazônica. E aí hoje, mais para o final da apresentação, vocês vão ver um pouquinho da minha pesquisa sobre fungos dermatófitos nessa região. Então vamos começar, vamos falar um pouco sobre fungos dermatófitos, do diagnóstico à análise ambiental? Vamos lá. Para começar, quem são os fungos? Queria começar antes de falar dos dermatófitos, quem são os fungos de uma forma geral? São micro-organismos ubíquos que estão presentes em toda parte na natureza, no ambiente, e são os agentes responsáveis por causar as chamadas micoses. Essas micoses podem ser desde infecções superficiais que acometem a camada mais externa da pele, né, que é o caso da dermatofitose, até infecções sistêmicas de maior gravidade. No caso da dermatofitose, ela é causada pelos fungos dermatófito, pelo fungo dermatófito, né? E esse fungo, ele se utiliza da queratina presente em diversos materiais, por exemplo, pele, cabelo, pelo, unha, casco, pena. E aí ele se utiliza dessa queratina e desenvolve ali uma lesão. A característica dessa lesão, ela vai ser assim, ó, de bordas, como está aqui nessa segunda imagem, bordas geralmente descamativas, elevadas, pode ser uma lesão avermelhada, pode ter prurido ou não. A microscopia, aqui eu coloquei uma imagem do Microsporum canis. Isso aqui é um macroconídeo de Microsporum canis. Então, depois que a gente tem a colônia, a gente pega um fragmento dessa colônia e leva ao microscópio corado com aço de algodão para ver essas estruturas. Então, é isso que é essa primeira imagem. Essa imagem que tem a colônia é uma colônia de dermatófito também. E essa última imagem é mais relacionado à análise ambiental. Ali é uma placa cheia de terra, né? Solo. E aí tudo que vocês estão vendo branquinho é o fungo crescendo, formando uma colônia ao redor de um pelo, o pelo da crina de cavalo, que vocês vão ver o porquê disso mais pra frente. Então vamos lá. Os dermatófitos, eles são classificados em 3 grandes grupos. Grupo dos antropofílicos, ou seja, aqueles que têm preferência por infectar humanos, zoofílicos, aqueles que têm preferência por animais, e geofílicos, aqueles que têm preferência pelo solo. Ah, Bia, tá, beleza, então significa que o geofílico não causa dermatofitose em animal nem humano? Não, gente, a gente não pode falar isso. Eles têm preferência, mas um fungo geofílico pode naturalmente, facilmente, causar uma lesão em humanos e em animais. Tranquilo? Então aqui eu coloquei algumas espécies que são mais frequentemente isoladas de humanos, de animais e do solo, do ambiente. Mas isso pode acontecer em qualquer espécie, não só nas que eles têm preferência. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns sinais clínicos que a gente pode observar de uma pessoa, vocês vão ver que tem várias espécies, na verdade, de uma pessoa ou um animal com dermatofitose. A lesão clássica da dermatofitose é uma lesão circular. Por quê? Porque o fungo ele busca queratina. Então ele fez a lesão e ele vai crescer em direção à borda da lesão, buscando mais queratina. Ele também se aproveita do pelo que está ali, e aí geralmente são áreas alopécicas, né? E é isso que a gente vê na primeira imagem. Essa é a forma clássica da dermatofitose, uma lesão circular, bordas elevadas, descamativa, com queda de pelo. Mas quando o diagnóstico ele não é feito de forma correta e quando esse animal ou essa pessoa não inicia o tratamento devido, a gente pode ter um caso mais generalizado, como esse segundo caso desse animal. Então, isso pode acontecer. Não é o que a gente observa na maioria das vezes, mas acontece. Aqui um coelhinho com dermatofitose, um suíno com lesões de dermatofitose, para vocês verem, né, que abrange todas as espécies. A gente está num congresso em que tem várias pessoas de várias profissões, de várias áreas diferentes, e aí a dermatofitose ela vai incluir todo mundo. Vocês podem ver aí, ó, grandes animais também. A primeira é um bovino, a segunda é um equino, com lesões de dermatofitose. Áreas
alopécicas, com queda de pelo. Essa lesão geralmente ali não está nem tão bem circular, mas é essa característica que a gente observa. Em humanos, bem característico. Além disso, os dermatófitos, eles também acometem muito as unhas, né? E aí causa aquela unha oca, que se desprende, sai facilmente. Também acomete entre os dedos, onde tem muita umidade, né? Ela é causada, a dermatofitose, a gente pode dar um exemplo, que é muito comum da gente ouvir por aí, da micose pé de atleta. A dermatofitose é essa doença. Então, só para a gente ficar ligado. E como que a gente faz o diagnóstico dessa doença, da dermatofitose? Assim como várias outras doenças, é necessário que a gente faça uma análise completa do quadro daquela pessoa, daquele animal. Então, a gente tem que avaliar o histórico clínico, fazer uma boa anamnese, conversar com essa pessoa, conversar com esse tutor, recolher todas as informações possíveis, até do ambiente em que esse animal fica. E um bom exame físico, um bom exame clínico é fundamental também para a gente ter um diagnóstico correto. Além disso, a gente faz a coleta do material e o exame direto e a cultura fúngica, que estão ali juntinhos, que são fundamentais para a gente ter um diagnóstico preciso da dermatofitose. Além disso, a gente tem vários outros exames complementares. Então, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Histórico e anamnese. Então, a gente tem que levar em consideração fatores que podem predispor esse animal ou essa pessoa a adquirir essa doença. Quais são eles? Gente, uma característica bem importante da dermatofitose é que o animal ou a pessoa ele pode ser portador do fungo, mas não estar manifestando sinais da doença. Por quê? Porque ele é um fungo que ele se sobressai quando o sistema imune abaixa. Então, quando é um grupo de risco, é um animal idoso, é um animal muito jovem, né? É filhote, quando o animal está tendo deficiências alimentares, o lugar está com umidade elevada, fungo adora um lugar quentinho e úmido. E aí isso vai predispor esse animal. Imunossupressão, o estresse que causa isso, então tudo isso faz o sistema imune abaixar e aí as manifestações vão vir à tona e a gente vai conseguir observar os sinais dessa doença. E levar em consideração as características das lesões, ter em mente como é uma forma clássica de dermatofitose, que vocês já sabem, né? Lesão circular, bordas elevadas, descamativa, pode ter prurido ou não, pode estar avermelhada, queda de pelo, beleza? E aí alguns cuidados que a gente precisa ter na coleta desse material que a gente quer analisar. Então, para a gente fazer um exame direto, para a gente fazer uma cultura fúngica, que são os exames fundamentais para fechar o diagnóstico da dermatofitose, a gente precisa ter alguns cuidados desde a coleta. Então, vamos lá, que cuidados são esses? Evitar soluções antissépticas. Por quê? Porque isso pode atrapalhar o microbiologista ou até você mesmo, se você quiser fazer uma lâmina no próprio consultório, se tiver um microscópio, você pode fazer um exame direto, que a gente vai ver como se faz. Então, usar soluções antissépticas pode atrapalhar as estruturas do fungo, a gente não vai conseguir fazer um exame direto bom. Então, por isso, raspado e pelo, raspado cutâneo, da onde que você vai raspar essa pele? Da borda da lesão, não é? Porque o fungo ele vai se concentrar ali, ele busca a queratina, então ele vai crescer em direção à borda da lesão. Além disso, não cortar os pelos. Os pelos eles devem ser avulsionados, arrancar esse pelo. Geralmente não é nem difícil, porque o pelo já está, aquela área já está prejudicada, e aí o pelo sai facilmente quando você puxa. Por que que tem que puxar, não pode cortar? Porque o fungo ele vai se localizar principalmente no folículo piloso. E aí se você corta, pega só a ponta do pelo, você não está pegando aquela raiz, não está pegando o fungo. Isso vai atrapalhar também. E armazenar em recipiente seco, preferencialmente um envelopezinho de papel. É a melhor coisa. Fica seco ali, você leva para o laboratório, temperatura ambiente, pronto. Ou você pode usar também um frasco, mas um envelope de papel é ótimo para isso. O microbiologista adora. Quando chega um pelozinho no envelope. Bem identificado, claro, não precisa nem falar, né? De todas aquelas informações super necessárias que devem estar na ficha de requisição, no seu pedido do exame. Então, é bom colocar o histórico, é bom colocar tudo sobre o animal, que isso vai ajudar também o microbiologista na hora de direcionar esse exame. E aí, o que é o exame direto? Como o próprio nome já diz, o exame direto vai ser um exame diretamente do material que você coletou.
Então, como que a gente faz esse exame direto? Vai chegar para mim, para o microbiologista, ou se você quiser, você pode fazer no consultório mesmo. Você vai pegar um pouquinho desse pelo que você coletou, ou desse raspado cutâneo. Aí você pega, macera esse pelo, isso ali é um grau e pistilo que a gente chama. A gente usa para macerar esse pelo, macera para soltar todas as estruturas, para elas ficarem mais fáceis da gente conseguir visualizar. E aí a gente pega, depois que macerou, vai pegar, aí no passo 2, né? Vai colocar numa lâmina de vidro com uma gotinha de clarificante. Por quê? Porque geralmente as estruturas são pigmentadas, né? Pelo escuro, pele. E aí, para tornar as estruturas mais fáceis de serem visualizadas, a gente usa clarificante, que é o KOH, beleza? Colocou ali o pelo nessa gotinha, você vai colocar em cima uma lamínula, que é uma laminazinha de vidro mais fininha, ali naquele passo 3, não sei se vocês vão ver meu mouse, mas está aqui por cima, e levo para o microscópio para poder ver. O que a gente consegue ver na imagem são artroconídeos, que são estruturas clássicas, características de dermatófitos. E aí esses artroconídeos, eles podem estar dentro da membrana do pelo ou na margem desse pelo. E aí, dependendo do que a gente conseguir ver, a gente vai chamar de endotrix ou ectotrix. Mas eu vou mostrar isso mais para frente na imagem. Então, basicamente, é assim que se realiza um exame direto. Aqui o primeiro caso é um ectotrix. Por quê? Porque os artroconídeos, eles não penetraram a membrana do pelo, estão localizados fora, na margem desse pelo. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, bem na margem da membrana do pelo, são esses artroconídeos. É isso que a gente tem que buscar ver no exame direto. Agora aqui, do tipo endotrix, a gente consegue ver essas estruturas dentro do pelo, então eles conseguem invadir a membrana do pelo. Tranquilo? Então todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são os artroconídeos dentro do pelo. Um ponto importante sobre o exame direto. O exame direto, ele é uma técnica que, assim, a gente não é tão fácil da gente conseguir visualizar esses artroconídeos. Tem baixa sensibilidade. E aí, ainda que esse exame direto seja negativo, o ideal, é fundamental que a gente faça a cultura fúngica. Ainda que o exame direto dê positivo, a gente mesmo assim faz a cultura fúngica. Por quê? Porque eu fazendo o exame direto, eu vou conseguir dizer se é uma dermatofitose. Tudo bem. Agora, qual que é o micro-organismo que está envolvido nessa dermatofitose? Eu não sei. Eu preciso da cultura fúngica para isso. E aí, através da cultura fúngica, a gente vai conseguir dizer qual é o micro-organismo que está causando aquela doença. E aí vai direcionar o tratamento de uma melhor forma. E aí eu botei isso mais para o final, num resumão. O que a gente faz antes, depois... A gente vai ver com calma. Vamos lá. Chegamos então na cultura fúngica. A gente já sabe que é fundamental. Exame direto deu positivo, eu faço a cultura fúngica. Exame direto deu negativo, eu faço a cultura fúngica. Então ela vai ser feita independentemente do resultado do exame direto. Tranquilo? É um exame confirmatório, ou seja, a gente utiliza qual meio? Meio seletivo para fungos patogênicos. Então, nesse meio, tem antibiótico, cloranfenicol, que vai impedir o crescimento de bactérias, e tem um antifúngico ali específico para inibir fungos que a gente não quer que cresça, porque vai atrapalhar a gente no diagnóstico. Então, é um meio seletivo para fungos patogênicos. Então, para a gente reduzir esse número de micro-organismos que estão crescendo ali naquele meio de cultura. Como que a gente faz a cultura fúngica? O pelo chegou no meu envelopezinho lá, bonitinho, bem identificado, perfeito. Eu vou cortar em fragmentos menores esse pelo e vou colocar dentro de um tubo ou de uma placa de Petri contendo esse meio de cultura que eu falei para vocês. E aí, depois que eu coloquei esse pelo aqui, ó, bem na superfície do meio, eu vou esperar incubado em temperatura ambiente, 26 graus Celsius aproximadamente, e vou esperar de 7 a 30 dias. Com 15 dias, em média, eu consigo começar a visualizar, eu já consigo visualizar bem, na verdade, essas colônias. Aqui uma colônia bem clara, tá vendo? E aí eu vou poder fazer, a partir dessa colônia aqui, eu analiso as características macroscópicas, claro, que isso já vai me dar um direcionamento para saber qual fungo é esse, e também faço uma lâmina dessa colônia, para eu poder visualizar a microscopia. Então, eu pego um fragmentozinho dessa colônia aqui, coloco numa lâmina de vidro
E aí, lembra que lá no exame direto eu usava clarificante para poder clarificar e enxergar bem? Aqui a colônia é clara, então eu preciso corar essa colônia e por isso eu uso o azul de algodão. Tranquilo? Então eu vou ali, coloco uma gotinha de azul de algodão, coloco o fragmento dessa colônia, coloco uma lamínula em cima e levo para o microscópio. E aí eu consigo analisar bem as características micromorfológicas desse fungo, junto com as características macromorfológicas, e isso vai me direcionar para saber qual micro-organismo está causando aquele problema. Tranquilo? Então, a cultura fúngica é isso. E aqui o que a gente está vendo é um macroconídeo de Microsporum canis. E aí, cada fungo, cada espécie tem uma característica peculiar. A gente vai ver alguns com paredes mais largas, células maiores, menores. E aí a gente consegue ir direcionando nosso diagnóstico. Então, essa é a cultura fúngica, entendemos. Já entendemos exame direto, entendemos cultura fúngica, e agora a gente entra nos exames complementares. Um dos exames complementares que a gente tem é a lâmpada de Wood. O que é essa lâmpada de Wood? É uma lâmpada com luz UV, que a gente escurece um pouquinho o ambiente que o animal está, ou que a pessoa está, e a gente passa essa lâmpada próximo do corpo desse paciente. E aí, o que a gente quer é visualizar áreas fluorescentes, ou seja, áreas que possivelmente, depois vocês vão entender por que eu estou falando possivelmente, áreas que possivelmente o fungo está presente, ficam fluorescentes. E a gente consegue ver essas lesões bem claras, né? Aqui também. E tem mais um caso de um gatinho. Aqui a cauda, ó. Dermatófito adora cabeça, cauda e membros. Claro que não acomete só essas áreas. Pode acometer o corpo todo, mas principalmente essas áreas. Aqui o gatinho, ó, todo fluorescente. Esse gatinho aqui era dermatofitose mesmo que ele tinha. Mas essa técnica a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidado com o resultado falso positivo e cuidado com o resultado falso negativo. Por quê? Como assim? Gente, existem alguns shampoos, algumas pomadas que fluorescem diante dessa lâmpada. Ou seja, às vezes o animal, na verdade, não está com uma dermatofitose, mas usou um produto que emite essa fluorescência quando a gente passa a lâmpada de Wood. E aí, isso vai me gerar um resultado falso negativo, falso positivo, né? E o resultado falso negativo? O que significa isso? Existem fungos fungos dermatófitos que não ficam fluorescentes diante da lâmpada de Wood. Ou seja, se eu passei essa lâmpada e não fluorescer e dizer que é negativo para dermatofitose, eu estou gerando um resultado falso negativo. Na verdade, aquele animal ele pode estar sim com dermatofitose, mas aquele fungo ali especificamente, na verdade, ele não fica fluorescente. Tranquilo? Então, essa é uma técnica assim, que também não é tão boa. Mas o que a gente pode fazer é usar essa técnica para auxiliar a gente na coleta, por exemplo. Então, a gente vai coletar das áreas que ficaram mais fluorescentes. E aí sim, então é bom nessa questão da coleta, de direcionar a gente, da onde que eu coleto o material, de onde eu pego mais, beleza? Então é isso. Mas é uma técnica que pode ser utilizada. Claro que não para fechar um diagnóstico, né? Porque a gente já viu que tem alguns problemas. Mas ela pode ser utilizada, com cuidado. Existem também os métodos automatizados. O que é isso? São métodos mais modernos, são caros, claro, dão um resultado mais rápido, mais preciso, mas na veterinária ainda não é uma realidade que a gente usa na rotina. E, na verdade, nem muito em medicina humana, né? A gente tem um laboratório lá da Fiocruz, usa bastante as duas técnicas, cultura e exame direto, são muito utilizadas na rotina. Então, isso daqui, acredito que mais para o futuro, a gente vai utilizar ainda mais esses métodos automatizados. O MALDI-TOF, o PCR, mas são métodos muito bons. Vamos lá, então, para a gente resumir aqui o diagnóstico, o fechamento desse diagnóstico, né? Fiz um exame direto, peguei, coletei lá da borda da lesão, a avulsão do pelo, não é? Coletei, levei para o laboratório, levei para o microscópio, coloquei na lâmina, levei para o microscópio, observei, não consegui ver nada de artroconídeo. O que eu faço? Cultura fúngica. Beleza.
Coletei o material, botei na lâmina, gotinha de clarificante, levei para o microscópio, consegui ver artroconídeos do tipo Endotrix, Ectotrix. O que eu faço? Cultura fúngica. Por quê? Porque você ainda não sabe qual a espécie, o gênero do micro-organismo envolvido. Show? Mas, se você viu artroconídeos, se trata de uma dermatofitose. Dependendo do estado que o animal esteja, você já pode, ou que a pessoa esteja, né? Estamos falando aqui de várias áreas. A gente pode já encaminhar esse animal para um tratamento, direcionar esse paciente para começar a ser tratado, né? Ainda assim, fiz a cultura fúngica. De qualquer forma, eu faço a cultura fúngica. Deu positivo, cresceu a colônia. Observei a colônia, as características macromorfológicas, observei as características micromorfológicas dessa colônia, eram compatíveis com dermatófito. Show! Você pode dar continuidade ao tratamento que você já passou lá atrás, você pode mudar dependendo do micro-organismo, você pode escolher o fármaco mais indicado para a situação, depois que você sabe a espécie que está envolvida. Além disso, você pode fazer, antes de iniciar esse outro tratamento, você pode fazer um antifungigrama, que aí você vai ver qual fármaco realmente aquele micro-organismo é sensível, é resistente e vai direcionar melhor esse tratamento para esse animal. Se a cultura fúngica deu negativa, coloquei lá no meio de cultura, não cresceu colônia nenhuma, o que eu faço? Aí é você conversar com o veterinário, com o clínico lá, né? Avaliar, ele vai avaliar os possíveis diagnósticos diferenciais. Talvez ele peça uma recoleta. E aí é legal, é muito importante essa conversa entre o microbiologista e o clínico, né? E aí vocês vão conversar, avaliar o caso e ver o que faz. Ou pede uma recoleta para ver se naquele momento a coleta não foi feita certa, ou se naquele momento o fungo ali, o animal já estava em tratamento, por exemplo, e o fungo não se desenvolveu. E aí você faz uma recoleta e manda de novo para o laboratório para ver o que acontece. Avaliar outros diagnósticos diferenciais, né? Às vezes não é uma dermatofitose. E aí vocês vão decidir o que fazer a partir daí. Tranquilo, né? Vamos lá. E aí a gente entra na importância de se fazer o diagnóstico e também a análise ambiental. Então a gente já viu que dermatófito é um fungo patogênico. Importante, ó, é zoonose. Então é transmissível entre humanos e animais. Isso é muito importante. Tem uma elevada casuística, na veterinária principalmente, porque é de onde eu atuo, eu sei, né? Muita gente, é muito caso suspeito de dermatofitose que chega pra gente do laboratório. E o solo é uma fonte de infecção importante. Então a gente precisa dar mais atenção a isso também. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho da minha pesquisa. E aí, essa pesquisa que eu fiz, foi na época da residência, eu também sou missionária. Além de ser veterinária e pesquisadora, eu também sou missionária. E aí, há 2 anos atrás, eu viajei para uma região muito, muito, muito remota do Acre, onde, para vocês terem noção, não existe banheiro, não existe energia elétrica. Então, é uma região com uma realidade completamente paralela com o que a gente vive. E nessa região eu observei que crianças e até animais tinham lesões que eram características de dermatofitose. E aí eu pensei em fazer uma análise daquele solo, né? Ver, porque são pessoas que vivem com tem uma relação muito próxima. Eles vivem da natureza, com a natureza, eles vivem ali. É o ambiente deles, muito próximo mesmo. E aí, para ver se tinha alguma relação. E a gente começou a fazer essa investigação ambiental. Então, e por quê? Por que pesquisar fungo dermatófito, fungos em geral, né, na região amazônica? Lá, e mais especificamente no Amazonas, no Acre, tem a característica da temperatura e umidade. São fatores da região, que são fatores que predispõem, né, a infecções por fungo, a micoses. Então, já é um ponto importante a se considerar. Por que analisar o solo, o ambiente desses locais? Para analisar a correlação entre as doenças que existem lá e o ambiente. Fatores sociodemográficos, como eu já falei, é uma região muito remota, praticamente não chega, eles não têm acesso a instituições de saúde, e eu posso falar que, assim, que é quase nula mesmo, não tem acesso quase nenhum, praticamente nenhum a odontologia, por exemplo. A maioria da população adulta
quando chega a adolescência e idade adulta, eles perdem praticamente todos os dentes. Então, assim, para vocês terem uma noção, né? A situação socioeconômica é muito precária, eles têm um contato muito próximo, prolongado, o tempo todo com animais e com o ambiente, com o solo, com a terra e tudo. E lá existe essa condição, né, de má higiene, é assim, muito gritante. E fatores culturais. Então eu trouxe algumas imagens para vocês verem aqui. A primeira são crianças brincando lá na árvore, na terra. E a outra imagem tem vários animais misturados ali. Vocês podem ver que tem porco, tem pato, a galinha eu acho que não estava aparecendo. Mas as crianças, elas brincam ali misturadas com esses animais, rolando nessa terra. E isso é um fator que vai vai colaborar muito para a infecção, né? Então, é realmente hábito de vida deles, mas é um hábito que favorece a infecção por esses fungos. Aqui são mulheres lavando louça, lavando roupa, sempre. Tudo que eles fazem é à margem de rio, o que utilizam aqui, madeira de barco, madeiras de estacas, assim, que eles constroem, o próprio chão. Então, a gente sabe que fungo adora umidade, adora material em decomposição, adora madeira em decomposição. Então, mais uma vez, são hábitos assim que vão predispor, né, à infecção por esses fungos. Os caçadores, eles estão a todo momento em contato com a água, sai da água, porque não tem outro meio de transporte. Não existe outro meio de transporte lá que não seja canoa, barco. Então, eles estão em contato com a água, saem no chão, bota a galocha, né? Porque alguns ainda usam uma galocha para se proteger contra as cobras. E aí, o ambiente ali é muito propício para adquirir uma infecção, uma micose, né? Uma micose de pé, o pé de atleta, que é causada por fungo dermatófito. Aqui, mais uma vez, a forma de subsistência deles é vender farinha de mandioca. Então, eles cortam isso numa velocidade, numa rapidez, porque é a vida deles, estão acostumados, né? E aí, algumas vezes no ano, eles descem para vender essa farinha de mandioca. E aí, eles se machucam muito, 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 muito. Tinha um menino que estava com risco de perder o dedo. Na nossa equipe, foi uma enfermeira e ela até ajudou ali no tratamento da mão desse menino que estava bem feio, que ele tinha cortado muito o dedo. Então, a todo momento eles estão nesse risco, né? E eles se cortam muito realmente. Então, qualquer cortezinho é porta de entrada. E aí o problema não é nem dermatófito, né? Existem uma infinidade de doenças, micro-organismos infecções que eles podem adquirir a partir disso. Vocês vão ver que todas as pessoas que estão calçadas são pessoas da equipe e pessoas que estão descalças são de lá. Aqui era o banheiro mais chique que a gente encontrou. Essa primeira imagem é por fora e a segunda é por dentro. Então é um buraquinho. E aí as suas necessidades são feitas ali mesmo. Ou se não for ali, é na mata. Qualquer lugar que você olhar, você pode ir e fazer as suas necessidades. Então, não tem para onde ir e vai transbordar. Tem uma hora que transborda. Eles dão um jeito de limpar deles lá. Mas são condições que favorecem inúmeras infecções. E essa última imagem é o rio que está abaixo. Quando esse rio enche, tudo se mistura ali. E é essa água que eles usam para tudo. Para banho, para comida, para beber. Não existe, gente. Não tem outra forma. Eles usam a água do rio para tudo. É a natureza para tudo. Então, para vocês verem que as condições os hábitos deles favorecem a diversas infecções, não só a dermatofitose, mas também a dermatofitose. E aí, quando eu cheguei nessa região, me deparei com essa situação, né? E decidi analisar o solo dessa região. E aí eu coletei 23 amostras do solo, onde pessoas estavam ali realizando suas atividades diárias, com muito contato com o solo, onde crianças estavam brincando, rolando no chão, em contato com vários outros animais. Eu coletei esse material, trouxe para o laboratório, e aí eu coloquei numa placa de Petri de vidro esterilizada, coloquei essa terra ali, e aí eu era da residência, então eu fui lá no setor de grandes da Rural, peguei uma crina, cortei a crina de um cavalo, trouxe comigo para o laboratório, e aí eu esterilizei essa crina desse cavalo. Então notem, o material que eu estou analisando é a terra.
o que eu estou usando, que é o pelo, a crina do cavalo que eu coletei, que está estéril porque eu esterilizei, eu botei na autoclave e tudo, vai ser a isca que eu estou usando. Então, dali, da primeira para a segunda imagem, a primeira eu misturei esse pelo de cavalo estéril ali, misturei, umidifiquei, e aí com 12 dias, em média, já havia crescimento. Ou seja, o fungo ele saía da terra, que ele estava ali, estava presente naquele ambiente, naquela terra ali. Saía e buscava o pelo, porque o pelo é que tem maior concentração de queratina. Então ele se desenvolvia ao redor do pelo. Então isso que vocês estão vendo branquinho são colônias do fungo ao redor do pelo, fungos dermatófitos, beleza? Então o pelo do cavalo foi uma isca para esses dermatófitos, para a gente facilitar a visualização desses dermatófitos. E aí a gente pegava um fragmento dessa colônia que estava ali ao redor do pelo, colocava numa placa de Petri ou num tubo para poder avaliar as características macromorfológicas e depois fazer uma lâmina e observar as características micromorfológicas. Então foi isso que a gente fez. A partir do crescimento dessas placas com a terra, né, ficava aquelas estruturas branquinhas ao redor do pelo, a gente coletava, inoculava num ponto central de uma placa de Petri, e aí ela crescia bem bonita, assim, a gente conseguia avaliar cor, presença ou não de exudato, aspecto, e depois a gente coletava um fragmentozinho dessa colônia aí para observar no microscópio, para poder avaliar as características micromorfológicas. E isso direcionava a gente para qual micro-organismo que estava envolvido ali, qual micro-organismo que tinha crescido. Então ali, por exemplo, tem uma lâmina, a gente fez essa lâmina ali de Nanísia nana, o antigo Microsporum nanum, né? Então a gente observou esse crescimento. E aí, como resultado da pesquisa, das 23 amostras que eu coletei, que eu analisei, teve crescimento fúngico, crescimento de fungo em 8 delas. Só que só 5 eram fungos dermatófitos. Os outros 3 fungos que cresceram eram outros fungos que não fazem parte do grupo de fungos dermatófitos. Foram fungos saprofíticos do ambiente, teve um fusarium também, mas a gente identificou em 5 dessas amostras fungos dermatófitos. E os fungos que a gente isolou foram esses aqui, complexo Nanísia egípcia, Nanísia nana e Trichophyton. Ou seja, fungos que pertencem a vários grupos específicos. Lembra lá aqueles grupos antropofílicos, zoofílicos e geofílicos? Praticamente um de cada grupo. E isso faz a gente pensar, cara, realmente, provavelmente essas lesões que esses animais, essas crianças apresentam, muito provavelmente é dermatofitose. E aí o objetivo seria levar uma equipe de médicos que possam coletar essas amostras das crianças, da pele mesmo, me ajudar com a coletando desses animais, e aí para a gente fazer essa correlação de forma mais precisa, né? O fungo foi isolado do solo e provavelmente será que vai ser isolado desses materiais? Então é isso que a gente espera, que a gente consiga fazer isso. E aí, para a gente concluir, que a gente tem que sair daqui sabendo quem são os fungos dermatófitos, né? Fungos dermatófitos, aqueles fungos que causam a dermatofitose, uma lesão superficial, uma micose superficial, que acomete a camada mais externa da pele. Esse fungo ele não sobrevive a áreas inflamadas, ele busca queratina. E aí ele fez uma lesãozinha, ele vai crescer em direção à borda da lesão, fazendo uma lesão circular, de bordas elevadas, descamativas, pode ser avermelhado. Então, se esse fungo ele causou uma lesão ali e essa lesão teve infecção bacteriana secundária, esse fungo ele não vai ficar ali, ele vai para outra região, porque ele não sobrevive, não gosta de regiões inflamadas. Então, ele vai buscando ali a queratina dele em várias regiões, sempre em direção à borda da lesão. É uma zoonose, então é muito importante a gente considerar isso, né? É transmissível entre humanos e animais. Os animais podem ser portadores assintomáticos, então eles podem ser portadores do fungo e só manifestar quando o sistema imune tiver uma queda, e isso é importante. Além disso, é importante falar também que existe a transmissão por fômites, por objetos compartilhados. Então, um animal que convive, que compartilha do mesmo ambiente de dormir ou escova, compartilham os mesmos objetos, os dois vão acabar portando o fungo, né, o dermatófito. O que acontece é que geralmente um
desencadeia a doença, né? O sistema imune de um baixa, né? Ele tá com uma outra doença, por exemplo, e aí esses sinais ficam evidentes. E no outro não. Isso significa que o outro não possui o fungo? Ele pode ser portador do fungo assintomático. Então, é importante essa questão. A investigação ambiental é importante e merece mais atenção. Por quê? E por que eu gosto muito? Eu adoro análise ambiental, eu acho muito importante essa questão. Porque é claro que é importante a gente investigar uma região que já teve surto. Mas mais importante ainda seria a gente conseguir investigar microfocos de possíveis surtos, não é? Para que a gente possa prevenir esses surtos, prevenir que essas pessoas tenham essas doenças. Então isso seria fundamental. E na região amazônica, que é essa região, é uma região completamente isolada, em que as pessoas realmente vivem em condições muito diferentes da nossa, não têm acesso fácil a unidades de saúde, isso se torna ainda mais importante. Então é isso que eu faço e eu adoro falar sobre isso, adoro fazer isso. Então, basicamente isso merece ser mais falado, mais pesquisas precisam ser feitas, não só sobre dermatofitose, mas mais pesquisas precisam ser feitas nessas regiões mais isoladas, né? E eu acho que foi isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico da dermatofitose, a importância dessa análise ambiental também. E deixa eu ver. Aqui eu tenho meu contato. Quem quiser falar comigo, pode falar comigo através do e-mail. O outro também pode mandar mensagem no Instagram. Pode me seguir lá no Instagram. Eu respondo. Pode ser que eu demore só um pouquinho, mas eu respondo. E eu acho que é isso, gente. Desejo um bom congresso para vocês. Aproveitem muito. Qualquer coisa, mandem mensagem. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro falar sobre o que eu faço. Eu adoro fazer o que eu faço. E é isso. Bom congresso para vocês. Até mais.